queridos! Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo do Clube de Leitura com o livro Os Escolhidos. Hoje eu e a Estela, espero que apareça uma fotinho dela aqui agora, vamos estudar com vocês os capítulos 20, 21, 22, 23 e 24. Esses capítulos vêm falando um pouquinho da história de José, da história do povo de Israel, da história de Moisés. São histórias que nós já conhecemos, mas com detalhes que nós não conhecíamos. Então espero que todos gostem, um bom estudo a todos e vamos lá! A surpreendente história de José, capítulo 20. José, a caminho do Egito, chorou amargamente ao pensar em seu amoroso pai. Qual seria o seu destino? Ainda assim, essa experiência seria uma bênção para ele. Quando chegou ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda real. José foi exposto a tentações, mas manteve sua lealdade a Deus. A confiança de Potifar em José aumentava dia a dia. Finalmente, ele foi promovido a seu mordomo. Mas a esposa de Potifar o tentou seduzir. José sofreu por manter sua integridade, mas sua tentadora se vingou, fazendo com que fosse colocado na prisão. O verdadeiro caráter de José brilhou mesmo na prisão. Na cadeia, José interpretou os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. Nos dois casos, aconteceu conforme havia sido previsto. Em uma noite, o rei do Egito teve 2 sonhos, e os magos e os sábios do Egito não puderam dar a interpretação. A agitação fez com que o copeiro-chefe se lembrasse do próprio sonho, e imediatamente ele informou ao rei como um escravo hebreu havia interpretado seu sonho. José foi enviado ao palácio, e José atribuiu toda a honra da interpretação a Deus, e falou a Faraó tudo sobre os sonhos e todas as medidas que deveriam ser tomadas. José se tornou primeiro-ministro e toda a tarefa foi confiada a ele. Ele era um estrangeiro em terra pagã, separado de sua família, mas acreditava que a mão divina tinha dirigido completamente a sua vida. Capítulo 21. José e seus irmãos. Sob a direção de José foram construídos imensos armazéns em toda a terra do Egito para guardar todo o excedente da colheita durante os 7 anos de fartura. Começaram os 7 anos de fome, conforme José preveu, e seus irmãos foram buscar comida no Egito. Ao entrarem na presença de José, se prostraram como ele já havia dito que fariam. José os reconheceu imediatamente e os acusou de serem espiões. Fez muitas perguntas para eles e logo, depois de pedir provas de sua lealdade, ele revela de fato quem ele é. Logo, José mandou buscar seu pai para morarem próximos e, ao se encontrarem, choram de alegria pelo reencontro. O líder do povo de Deus, capítulo 22. O rei reconheceu publicamente que foi por causa do Deus de José que o Egito teve tanta comida enquanto outras nações estavam morrendo com a falta de alimento. No entanto, com o passar do tempo, o grande homem que foi usado por Deus para salvar o Egito morreu. Com o tempo, os israelitas tornaram-se numerosos e agora uma ameaça para o rei. O rei precisava de trabalhadores e sujeitou o povo de Israel à cruel escravidão. O rei queria enfraquecer o povo. Indignado com o fracasso de seu plano, ordenou que todos os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos. Enquanto o decreto estava em vigor, nasceu um menino da tribo de Levi. Os pais do menino sabiam que Deus levantaria um libertador e decidiram que seu filho não poderia ser sacrificado. A mãe escondeu o filho por 3 meses. Depois colocou o menino em um cesto e colocou o cesto na margem do rio. Os anjos levaram a filha de Faraó até aquele local e ela adotou a criança.
O menino ficou aos cuidados de sua mãe até os 12 anos. Depois, foi levado ao palácio, onde recebeu os ensinamentos do povo do Egito. Toda a vida futura de Moisés e a grande missão que ele cumpriu como líder de Israel são um testemunho da importância da obra realizada por uma mãe cristã. Moisés permaneceu na corte do palácio até os 40 anos. Certo dia, viu um egípcio ferir um israelita. Moisés lutou contra ele e o matou. O caso logo chegou aos ouvidos do faraó, que determinou que ele deveria morrer. Mas Moisés fugiu. O Senhor dirigiu sua caminhada e encontrou um lar na casa de Jetro. Lá ficou por 40 anos. Enquanto pastoreava seu rebanho, Moisés teve um encontro com Deus, que o enviou ao Egito para libertar o povo de Israel. Mesmo relutante, ele aceitou e foi capacitado e orientado por Deus. Capítulo 23. As 10 pragas do Egito. Com uma mensagem para o faraó, os irmãos Arão e Moisés encontraram-se no palácio com os embaixadores do rei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixem o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Caso contrário, ele os atingirá com pragas ou com espadas. Arão e Moisés realizavam prodígios em nome de Deus, mas Faraó procurava desculpas para não aceitar como verdadeiro aqueles feitos e endurecia cada vez mais o coração. Foi quando Deus fez com que as 10 pragas acontecessem na seguinte ordem. A primeira foi a transformação do rio Nilo em sangue, seguida por invasões de rãs, piolhos, moscas e a morte do gado. Chagas também chegaram para todos os egípcios, chuvas de pedra, nuvens de gafanhotos, as trevas que foram cobertas todo o Egito durante 3 dias e, por último, a morte dos primogênitos. Foi então que Faraó deixou o povo ir. Foi a mão de Deus e não o poder humano possuído por Moisés que operou os prodígios diante de Faraó. Essas pragas eram para convencer Faraó de que o grande Eu Sou é o único Deus e de que era dever do rei deixar Israel ir, para que eles pudessem servir ao Deus vivo. Capítulo 24. A primeira Páscoa. A Páscoa ela foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. Deus ele tem um terno cuidado pelos seres que ele formou à sua imagem. Por isso, ele executou um plano para que os seus filhos fossem salvos. Cada família, sozinha ou reunida com outras, deveria matar um cordeiro ou um cabrito sem defeito e com um feixe espalhassem o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas de cada casa. O Senhor declarou ainda que naquela mesma noite ele passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E ele executaria o juízo sobre os deuses do Egito. O sangue seria o sinal indicando que aquela casa estaria ali o povo de Deus, e ele passaria adiante e a praga não destruiria e nem atingiria aqueles que eram os seus escolhidos. Para celebrar esse grande livramento, Israel deveria realizar a festa da Páscoa todos os anos, para todas as gerações e por todas as gerações futuras. Seria o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passaria pela casa dos israelitas e os pouparia para todo sempre. A Páscoa, ela deveria ser um ato tanto comemorativo como simbólico, que apontaria não somente para a libertação da escravidão do Egito, mas também para o maior livramento que Cristo iria realizar no futuro, libertando o seu povo do cativeiro do pecado.